Marte é provavelmente o planeta mais estudado do Sistema Solar depois da Terra. Pense um pouco. Sabemos mais sobre a superfície de Marte do que o fundo do mar da Terra. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre os mistérios fascinantes do planeta cheio de enigmas, Marte. Então, vamos começar o nosso vídeo. Cratera Korolev. A superfície de Marte não foi sempre um deserto vermelho, sombrio e seco. Havia aqui no passado rios, lagos e mares. Isso é um fato já cientificamente confirmado. No entanto, em algum momento ocorreu um evento catastrófico. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, mas acredita-se que esse evento fez com que a atmosfera de Marte desaparecesse quase que completamente e a hidrosfera evaporasse. Hoje, apenas as calotas polares restaram como lembranças da aparência de Marte daquela época. A cratera Korolev, nomeado em homenagem ao pai do programa espacial soviético, é uma das principais atrações do Polo Norte de Marte. Colinas avermelhadas se estendem quase que em círculo e dentro delas um lago de gelo brilha suavemente como um espelho. Mesmo em imagens de baixa qualidade, sua beleza é deslumbrante. O diâmetro da cratera é de 81 quilômetros e a espessura do gelo no seu interior é de 1,8 quilômetros. A propósito, a profundidade do Baikal, o lago mais profundo da Terra, é de apenas 1,6 quilômetros. De acordo com cálculos de especialistas, estima-se que exista cerca de 2.200 quilômetros cúbicos de água na cratera Korolev. Isso equivale à quantidade de água do Grande Lago do Urso. O interessante sobre o gelo da cratera Korolev é que ele é formado separadamente das outras calotas polares localizadas no polo norte do planeta. A cratera Korolev é do tipo de cratera de impacto, formada por um grande objeto astronômico que caiu na superfície de Marte. Nesta área pode ter existido originalmente um lago subterrâneo. Talvez o lago tenha surgido na superfície devido ao impacto de um meteorito. Com a perda da atmosfera em Marte, a sua temperatura foi diminuindo. Assim, o lago congelou e conseguiu evitar que se evaporasse. Noctis Labirinthos. Na zona equatorial de Marte existe um gigantesco cânion chamado Valles Marineris. Vista do espaço, este cânion tem a forma de uma grande cicatriz. O Valles Marineris tem mais de 4.500 quilômetros de comprimento. A largura varia dependendo dos locais, que pode chegar a 600 quilômetros, e a profundidade pode chegar a 11 quilômetros. O Grand Canyon é insignificante comparado a esse gigante cânion. O gigantesco Valles Marineris tem o seu ponto de partida em um planalto a oeste, chamado Noctis Labirinthos, cujo belo e misterioso nome significa labirinto noturno. A altura desse labirinto é de cerca de 11 quilômetros. O nome labirinto se deve à presença de inúmeros vales e cânions profundos que percorrem o planalto em todas as direções. Se o observarmos do espaço, realmente se parece com um labirinto ou uma teia de aranha. No Noctis Labirinthos há vestígios de intensa atividade tectônica. Especialistas acreditam que este labirinto tenha sido formado há cerca de 2 a 3 bilhões de anos. Disse que Marte já teve muito mais água do que atualmente, mas curiosamente nesta região ainda há nevoeiro ao amanhecer, como naquela época. Tarsis Montes. Seguindo a oeste do Vale Marineris e atravessando o Noctis Labirinthos, chegamos na região de Tarsis. Esta área é conhecida por abrigar a montanha mais alta do Sistema Solar. A maior atração da região de Tarsis, é claro, é o Monte Olimpo. A sua altura a partir da base alcança 26 quilômetros. A altura do Monte Olimpo é 3 vezes a altura do Monte Everest e quase 2,5 vezes a do Maxwell Montes em Vênus, com um diâmetro de cerca de 540 quilômetros. O Monte Olimpo é tão alto e grande que não é possível capturar a sua visão completa de qualquer ponto em Marte. Mesmo se estivermos no topo da montanha, a maior parte da encosta ficaria escondida além do horizonte.
A base do Monte Olimpo tem uma inclinação extremamente íngreme, com paredes quase verticais que se estendem por cerca de 7 quilômetros. Provavelmente essa montanha estava originalmente sob o mar e se ergueu para se tornar uma ilha gigante, onde o mar bateu e moldou a sua forma atual. Ao lado do Monte Olimpo existem mais 3 vulcões gigantes que cessaram sua atividade. São eles: Arsia Mons, com 19 quilômetros de altura, Askreias Mons, com 18 quilômetros, e Pavonis Mons, com 14 quilômetros. É de dar inveja em comparação às montanhas de 8.000 metros da Terra. Podemos dizer isso também em relação às montanhas de outros planetas e satélites do Sistema Solar. Cratera Eberswalde. Existem várias crateras interessantes na região sul de Marte, onde se localiza o continente Margaritífer Terra. Uma delas é a cratera Eberswalde. Essa cratera, assim como a cratera Korolev, foi formada pela colisão de um grande asteroide ou cometa com a superfície de Marte. A cratera Eberswalde tem um diâmetro um pouco maior que 65 quilômetros e estima-se que tenha cerca de 3,7 bilhões de anos desde sua formação. A cratera Eberswalde tem vestígios de um abundante rio que fluiu sobre a superfície de Marte. Mas esse rio não deveria ser muito grande. A área do delta é de cerca de 115 quilômetros quadrados e o comprimento do canal era de algumas dezenas de quilômetros. Embora não seja um rio de grande influência, ele é considerado uma das mais importantes evidências de que uma hidrosfera existiu na superfície de Marte. Nessa cratera já existiu um grande lago. Acredita-se que o rio descoberto pelos especialistas desaguava nesse lago. É possível que nas rochas sedimentares encontradas aqui haja vestígios da biosfera em Marte. Os boivales. Outra forte evidência da existência de uma hidrosfera em Marte é o Os Boivales. Este vale está localizado no hemisfério sul de Marte e se estende a partir de uma estrutura de impacto mais bem preservada da superfície de Marte, conhecida como Argyre Planitia. O Os Boivales é uma depressão longa e estreita, que acredita-se ser o leito de um rio abundante que se estendeu por centenas de quilômetros no passado. Esse rio supostamente fluía de um lago na Argyre Planitia para um outro lago próximo da cratera Holden, ao lado da cratera Eberswalde. De acordo com especialistas, o Os Boivales, juntamente com o Ladon Valles, o Ares Valles e o continente Margarífera e Terra, faziam parte de um enorme sistema hidrográfico no passado. Esse sistema hidrográfico era um canal natural que cortava o equador marciano e desaguava em um grande lago na Christie Planitia. Há muito tempo atrás, é possível que lá existia um oceano. Hellas Planitia. A Hellas Planitia é a bacia mais baixa de Marte. Como muitas outras formações da superfície de Marte, acredita-se que essa planície também tenha sido formada por um impacto de um objeto astronômico de grande porte. No entanto, o objeto astronômico que colidiu aqui foi particularmente gigante. Como resultado, deixou uma marca gigantesca, quase circular, com cerca de 2.300 quilômetros de diâmetro no próprio planeta Marte. A Hellas Planitia está localizada a cerca de 9 quilômetros abaixo da área ao seu redor e cerca de 7 quilômetros abaixo da média de altitude de Marte. No inverno, quando ocorre a formação de geada, ela se parece com uma mancha brilhante vista do espaço. O que é impressionante sobre a Hellas Planitia é que ela é um dos poucos lugares em Marte onde ainda possa existir água líquida. A Hellas Planitia encontra-se em uma localização bastante profunda, de modo que a atmosfera na parte inferior da planície é muito mais espessa do que a média da superfície de Marte. Isso cria pequenas lacunas de temperatura. Aqui, mesmo que o gelo derreta, levará muito tempo para evaporar. O ponto de ebulição da água na pressão atmosférica nessa profundidade é de cerca de 10 graus Celsius. No entanto, essa temperatura só é alcançada durante os dias de verão em Marte. Provavelmente não há lagos permanentes na Hellas Planitia. Caso contrário, seria possível encontrá-los do espaço. No entanto, é bastante possível que existam poças de água. Talvez essas poças tenham uma periodicidade e apareçam na mesma época do ano e no mesmo local. E isso certamente seria uma das poças de água mais interessantes que a humanidade já conheceu.
Quem sabe ainda possam existir muitas descobertas interessantes nessas poças de água, né? E assim, a gente termina o nosso vídeo de hoje. Pessoal, muito obrigado por assistir até o final. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Marte ainda tem muitas descobertas interessantes a nos oferecer. Talvez no futuro as escolas tenham aulas de geografia de Marte. Sem dúvida alguma, isso acontecerá. Não seria ótimo pensar assim? Então, até a próxima. Nos veremos em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.